Bíblia lá. Paz do Senhor para os irmãos, amém? Estamos começando mais um momento aqui com a palavra de Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, especialmente o nosso bispo que está aqui, né? Francisco Veiga Neto, da Igreja Batista Shalom de Cocos, Bahia, amém? O nosso bispo, Deus abençoe sua vida por estar aí conosco, amém? Deus com certeza tem uma palavra para o nosso coração. Quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2, amém? Nós vamos estar nessa noite meditando na palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Deus abençoe a todos, amém? A paz do Senhor para todos, shalom para todos os irmãos que estão conosco aí. Nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, amém? Essa noite eu quero falar sobre por que o vinho falta na nossa vida e por que nós precisamos do vinho, que é... Aqui eu quero trazer a palavra sobre vinho. Vinho na Bíblia tem um significado de cura, de restauração, de transformação, de regeneração, de transformação interior e também fala de uma vitória muito grande que Deus tem para as nossas vidas. Eu quero ler com você no capítulo do Evangelho, João escreveu, amém? O capítulo 2, a partir do versículo de número 1, que diz assim, olha: ao terceiro dia, realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos foram também convidados para as bodas. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus disse: mulher, que queres comigo? Se o meu turno ainda não é chegado? Então a sua mãe disse aos que serviam: fazei tudo o que ele vos disser. E ali estavam 6 talhas de pedra para colocar água conforme o rito da purificação dos judeus. E em cada uma delas cabia 2 ou 3 cântaros. Ou algumas Bíblias vai estar escrito metreitas. Jesus lhes disse: enchei de água essas talhas, e elas encheram até em cima. Então Jesus lhe disse: tirai a água e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água feita vinho, sem saber de onde era, ainda que os serventes que havia tirado a água sabia, chamou o esposo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior, mas tu conservaste o bom vinho até agora. Com este sinal, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, quando nós lemos essa palavra aqui desse milagre do Evangelho de João, que ele escreveu, porque ele estava lá presente disso, e ele escreveu isso aqui, nós temos algumas revelações de Deus, que nós temos que aprender aqui nessa noite, que eu quero trazer ao seu coração. A primeira revelação de Deus, eu quero tentar trazer as revelações em versículo por versículo, e queria que você ficasse atento aí, amém? Para você me ajudar aqui, a fazer com que os irmãos entendam aonde nós queremos chegar aqui com essa palavra, amém? Eu queria que você ficasse atento agora, chamasse toda a sua família para participar, porque essa palavra é uma palavra para a família, para todos nós, amém? Eu quero entrar nos níveis aqui, tanto da família, quanto dos ministérios, quanto da nossa vida espiritual. Cada nível aqui eu quero entrar. Na verdade, aqui nesse capítulo de João, capítulo 2,
É um milagre. É um milagre pela qual nós estudamos no Evangelho de João. Se você estudar a Bíblia, você vai descobrir o seguinte: são 35 milagres que tem nos 4 evangelhos. Mas o evangelho de todos os evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, dos 4 evangelhos, tudo junto vai dar 35 milagres certinho. Mas o evangelho de João só tem 8 milagres. Você que participou da minha última live que eu participei aqui com os irmãos, eu falei sobre o Evangelho de João. Então você tem que ir lá nessa live, no meu canal, e ver essa mensagem. Na verdade, eu estou dando uma continuidade naquela mensagem. E o primeiro milagre que Jesus realizou foi esse aqui, olha, as bodas de Caná. Essas bodas de Caná, ela tem um significado muito poderoso para nós. Por quê? Porque aqui fala de um casamento. A primeira realização de um milagre de Jesus foi um casamento. Mas algo interessante aqui que nós temos que entender. O versículo de número 1 fala: ao terceiro dia, realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia. A primeira coisa que você tem que entender é que lá o casamento judaico não é igual ao nosso casamento. O casamento judaico, ele era diferente do nosso tempo, do nosso casamento hoje. Por que ele é diferente? Existiam algumas diferenças interessantes. Lá eles faziam uma festa que durava 7 dias de casamento, e alguns duravam até 14, mas a maioria era 7 dias o casamento que durava lá. Mas o casamento era composto de 3 fases. A primeira fase era a promessa. O pai prometia a filha para o filho do amigo. Então, aquela promessa ficava entre eles. Quando os filhos cresciam, pegava aquela criança, aquele jovem, aquela moça, levava no cartório, e lá no cartório, diante do escriba, fazia o quê? Fazia ali naquele momento o casamento chamado civil. Esse casamento era assinado pelo rapaz, pela moça, pelos padrinhos, por tudo normal, como um casamento é normal. Mas depois que esse casamento era feito, o que acontecia? A moça ia para a sua casa e o rapaz ia para a sua casa. Eles não iam ficar na mesma casa. Por quê? Porque o rapaz ia agora preparar a casa. Depois que o rapaz preparasse a casa, aí ele fazia a terceira fase, que é chamada bodas. Essa bodas, o rapaz vai mais a moça, aí a moça vai encontrar com o rapaz. E na hora que eles vão encontrar, acontece aquela parábola das virgens. Você vai lembrar que na parábola das virgens, a noiva ia na frente, que agora não é mais noiva, agora é esposa, porque ela já casou no civil, ela agora é esposa, mas ela ainda não encontrou com o marido, com o esposo. Aí ela vai 10 virgens. Essas 10 virgens que vão com ela, se ela for de uma família muito rica, vai 10 virgens. Ou pode menos também, pode ser que tenha só 5, mas a maioria dos casamentos eram 10. Que na verdade são as damas dela. Aí ela vai encontrar com o esposo, e junto com ela vai as virgens. Aí isso aí é chamado o quê? De bodas na Bíblia. Por que o casamento tem essa simbologia? Porque na verdade é o significado do casamento com Jesus. O casamento com Jesus também já foi feito. Como que foi? Primeiro Deus deu uma promessa. Gênesis capítulo 3, versículo 15 fala que da semente da mulher ia vir um. Esse que ia vir é uma promessa que ele está fazendo. Então a primeira fase é a promessa. A segunda fase é o que? O casamento civil. O casamento civil era assinado, dito, olha, está feito. Assim também Jesus fez no Calvário. Lá no Calvário, quando Jesus falou, está consumado, era como se fosse um casamento, porque a palavra consumado no grego é tetelestai, que significa está consumado, ou está casado, está feito, está assinado. Então Jesus, quando ele faz isso na cruz, é como se como nós estivéssemos assinando o casamento com ele. Então, você que está me assistindo agora, você não é noiva do Senhor, você já é esposo, você já é esposa do Senhor. A noiva, a esposa do Senhor, os vencedores são a esposa do Senhor dentro da igreja. Quando Jesus voltar, quando ele fizer o arrebatamento, ele vai arrebatar a esposa, os vencedores do meio da igreja. Esses vencedores é os que já receberam e assinaram. Como que eu assino meu casamento com o Senhor Jesus? Quando eu aceito Ele como Salvador, eu estou assinando. Então,
Outra coisa que nós vamos entender aqui, nesse momento aqui, olha, só que Jesus, o que ele fez? Ele casou conosco lá no Calvário e foi embora. João capítulo 14, versículo 1. Não turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos um lugar. Esse lugar que ele vai preparar é a nossa casa, para nós irmos morar com ele. Então, essa preparação toda, aqui quando a Bíblia diz, olha, bodas de Caná da Galileia, era isso. Aqui na Bíblia não tem um nome. Aqui na Bíblia não tem o nome dos dois. Mas se você estudar os históricos dos evangelhos, lá os historiadores vão te dizer no histórico que aqui, olha, lá em Caná da Galileia, esses dois aqui, um chamava Joabe e a mulher, o rapaz chamava Joabe e a mulher chamava Naomi. E eles se casaram, eles eram primos de Jesus. Por isso que Jesus foi convidado para essa festa junto com Maria. Na verdade, Maria estava de frente a essa festa para ajudar a realizar essa festa. Essa festa, em bodas, as bodas de Caná, tinha mais ou menos 700 pessoas ali reunidas. E essas pessoas que estavam ali reunidas, elas foram lá por causa desse casamento que ia acontecer. Aí nós vamos agora entender o que é isso. Eu queria que você prestasse muita atenção agora. Primeiro, aqui o versículo 1. João capítulo 2, versículo 1. Amém? Alguém pode colocar para mim aí, olha. Evangelho de João 2, 1. Que eu quero esmiuçar a palavra pedaço por pedaço para nós entendermos a revelação que Deus tem para nós aqui nessa noite. Aqui diz assim, olha. Antes eu quero cumprimentar o pastor Evandro, amém? Que está aí conosco. Deus abençoe sua vida, pastor Evandro. O senhor e a sua família, aonde estiver, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor possa estar sobre vocês, em nome de Jesus. O Evangelho de João 2, versículo 1, fala assim, olha. Ao terceiro dia, realizara umas bodas em Caná da Galileia. Então, e estava ali a mãe de Jesus. Note que a festa foi realizada ali. A primeira pessoa da festa aqui que é colocada é Maria, mãe de Jesus, porque ela estava também na organização dessa festa. Agora, a parte principal aqui, a outra revelação, eu falei das bodas de Canaã, que é uma revelação, mas agora, ao terceiro dia, é outra revelação muito importante, que eu queria que você prestasse muita atenção agora. O casamento judeu, ele durava 7 dias, por quê? Porque ele representava os 7 dias da criação. Você pega Gênesis capítulo 1, você vai encontrar os 7 dias da criação. Esses 7 dias da criação representam o casamento. Cada dia daquele representa um fundamento espiritual no casamento, que eu não vou falar agora porque é uma mensagem para casamento. E a minha mensagem nessa noite não é sobre isso. Mas cada dia da criação, que são 7, representa um fundamento para criação, um fundamento espiritual para o casamento. Agora, aqui o casamento foi realizado ao terceiro dia. Por que o casamento foi realizado ao terceiro dia? Qual que é o terceiro dia na Bíblia? Vamos entender. O terceiro dia na Bíblia, o primeiro é o domingo, o segundo é segunda e o terceiro dia é terça-feira. Então, aqui diz, ao terceiro dia realizaram-se as bodas. Então, essas bodas aí foi realizado no terceiro dia. Terça-feira. Se corresponde à terça-feira, quero que você entenda. Por que o judeu casa só terça-feira? O judeu não gosta de casar quarta, o judeu não gosta de casar quinta, o judeu não casa sexta, não casa sábado, nem casa domingo. O judeu sempre se casa na terça-feira. Eles gostam de casar sempre na terça, que é o terceiro dia. Mas agora, por que os judeus gostam de casar na terça? Sabe por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você vai ver que Gênesis, o primeiro dia da criação, Deus falou, bom, é muito bom. O segundo dia da criação, cada dia, eu estou falando, mas eu prefiro ler. Vamos lá. Vamos comigo, Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Para nós entendermos bem isso. Por que diz ao terceiro dia?
Gênesis capítulo 1. Vamos ver o primeiro dia. Primeiro dia. Lá no primeiro dia, eu não vou falar sobre o que ele criou nem nada, porque isso é um outro assunto e eu não quero entrar nisso. Eu quero só que você veja, lá no versículo de número 5, Gênesis 1:5. E Deus chamou a luz o dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Aí, quando Deus faz o primeiro dia aqui, olha, lá no versículo de número 8, lê comigo 8, olha. 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E chamou Deus ao elemento seco, terra, e ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. O primeiro dia, Deus disse que era bom. O segundo dia, está no versículo de número 11. Então disse Deus: produz a terra vegetais, erva e dê semente, árvores que dêem fruto, que contém a tua semente segundo a sua espécie. Assim foi. A terra, pois, produziu relvas que davam semente segundo a sua espécie, árvores que davam frutos, que tinham o poder de germinar segundo a sua espécie. E viu Deus que era bom. O segundo dia, Deus também disse que era bom. Agora vamos para o terceiro dia. Olha o terceiro dia. Aqui, E foi tarde e manhã do terceiro dia. Aí lá no versículo de número... De número... Versículo que eu quero ler é o versículo de número... Aí ele disse que era bom no segundo dia. Agora o terceiro dia, ele vai criar os luminares, vai criar tudo. Aí lá no versículo de número 13, que eu não li, né? E foi tarde e manhã do terceiro dia. O que representa isso aqui, olha? Quando Deus cria o primeiro dia, o segundo dia, ele diz que é muito bom, que é bom. Mas quando ele cria o terceiro dia, que ele termina o terceiro dia da criação, aí ele muda. Aí ele fala no versículo 5. Ele vem no versículo 5 e fala: e Deus chamou a luz dia, e foi a tarde e manhã do primeiro dia, tal, é o versículo 5, primeiro dia. Aí você vai ver que no primeiro dia, ele vai dizer claramente assim, olha, no primeiro dia que é muito bom. Aí depois ele vem o segundo dia, que está no versículo 1:8, ele fala também que, e disse Deus que era bom, que foi bom também. Mas quando ele faz o terceiro dia, ele não diz que é bom, ele diz que é muito bom. A diferença é que na terça-feira, que é o terceiro dia, ele disse que é muito bom. Então o que acontece aqui, para a gente entender aqui? Os judeus, eles não fazem, eles sempre casam ao terceiro dia, no terceiro dia que é terça-feira. Eles sempre escolhem o dia de terça-feira, porque na terça-feira, eles escolhem a terça-feira para esse casamento, porque terça-feira para eles é um dia bom. Então, por exemplo, quando eles escolhem esse dia aí, olha, terça-feira, porque o terceiro dia, aqui em João 2, versículo 1, está dizendo, ao terceiro dia. Sabe por que é o terceiro dia? Porque o primeiro dia Deus falou que é bom, o segundo dia Deus falou que é bom, mas o terceiro dia ele falou muito bom. Sabe por que ele disse que é muito bom? Porque é como se ele acrescentasse que aquele dia fosse um dia muito bom. Então o que o judeu entende? Que o dia de sorte para o casamento é o terceiro dia, que é para nós aqui a terça-feira. Então quando você lê, olha, João capítulo 2:1, ao terceiro dia realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia. Os judeus têm o costume de casar no terceiro dia, que é terça-feira. Por quê? Porque o terceiro dia Deus falou que é muito bom. Ah, mas se você fizer a conta, olha comigo, vai dar terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo,
segunda. O casamento judeu começava na terça-feira e terminava na segunda. O último dia da festa, que é segunda-feira, era um dia considerado como dia de trevas, um dia de azar, um dia ruim. Por que eles consideravam esse dia ruim? Por que eles consideravam esse dia um dia ruim? Sabe por quê? Porque no segundo dia, se você ler lá, você vai ver que no segundo dia Deus fez o quê? Lá em Gênesis, no capítulo 6 até o 8, você vai ver que Deus fez a expansão. Deus separou a terra dos mares. Ele chamou a porção terra e em cima ele chamou firmamento. E em cima, nas regiões celestiais, é aonde mora Satanás e seus demônios. Então, no segundo dia, Deus criou as regiões celestiais. E lá é onde mora Satanás e seus demônios. Indiferente do que muita gente prega e fala, as pessoas dizem que Satanás mora no inferno. Mas eu quero dizer para você uma afirmação aqui bíblica. Satanás nunca morou no inferno. Para começo de conversa, o inferno nem foi inaugurado ainda. Só existe o Hades, ou Sheol. Por quê? Porque Satanás e seus demônios, Satanás e os principados, as hostes, eles não moram no inferno, nem no abismo, eles moram em cima, nas regiões celestiais. É só você ler comigo, Efésios capítulo 6 e 12, olha o que diz. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso desse século, e contra as hostes espirituais malignas nas regiões celestiais. Sabe o que é isso? O segundo dia é quando o judeu acabava o seu casamento. Então vamos entender aqui comigo para a gente entender a revelação da palavra. O judeu, presta atenção, o judeu se casava no terceiro dia. Segundo João capítulo 2:1 nós lemos: ao terceiro dia realizaram-se as bodas em Canaã. Esse terceiro dia é muitas revelações dentro dele. Só a palavra terceiro dia e tem várias revelações. A primeira, que os judeus se casavam no terceiro dia, porque Deus falou que o primeiro dia é bom, o segundo dia é bom, mas o terceiro dia ele falou que é muito bom. E eles acabavam o casamento no sétimo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Nós sabemos que aí dá 7 dias, mas o judeu começava terça, que vai terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. A segunda-feira era o último dia do casamento judeu. E essa segunda-feira representava o quê? Os judeus chamavam a segunda-feira como um dia terrível. Era o último dia da festa, segunda-feira, era um dia de azar, um dia para eles ruim. É por isso que nós vamos estudar daqui a pouco aqui na palavra, ler aqui na palavra, que acabou o vinho. No último dia da festa o vinho acabou. Aí eles então sentiram o quê? Que aquilo ali era um azar. Só que Jesus estava presente. Agora, quando nós lemos aqui, olha, a palavra do Senhor, nós entendemos o seguinte, que quando nós estudamos aqui a palavra do Senhor, nós entendemos o seguinte: esse é o terceiro dia, representa o seguinte, que Deus sempre tem o muito bom para a tua vida. Você pode estar vivendo o bom do primeiro dia, do segundo dia, mas Deus sempre vai ter algo melhor do que você tem. Se você recebeu algo de Deus hoje bom, eu quero profetizar sobre você que Deus tem muito bom para a tua vida. Deus tem mais do que você recebeu. Tudo que você recebeu ainda é pouco do que Deus tem preparado para a tua vida. Deus tem muita coisa boa para você. Se você recebeu o bom, Ele tem muito bom para você. Amém? É a primeira palavra profética. Ainda no terceiro dia. Segunda revelação no terceiro dia. O terceiro dia, ele também representa uma coisa muito séria. Sabe o que ele representa? O terceiro dia é que tudo que vai acontecer na nossa vida tem que passar pelo terceiro dia. Gênesis capítulo 22, lá no versículo 4 fala que Abraão avistou, ao terceiro dia, Abraão avistou o lugar que ele ia sacrificar Isaac. Por quê? Porque o terceiro dia representa a cruz. Ninguém vai conseguir vitória se primeiro não passar pela cruz.
Se você não passar pela cruz, você não vai conseguir a sua vitória. Por que pela cruz? Terceiro dia, sexta-feira foi a cruz, sábado o túmulo e domingo a ressurreição. Você não pode sair da cruz e ir para o trono e receber coroa, se primeiro você não passar sexta-feira, o túmulo do sábado, para você ressuscitar no domingo. Não tem ressurreição se você primeiro não passar pela cruz. Tem gente que quer receber uma grande vitória, mas não quer passar o terceiro dia. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir que Davi, Deus deu para ele 3 escolhas, e nas escolhas lá, ele escolheu 3 dias da espada de Deus do que na mão do diabo. É melhor você ficar na mão de Deus do que na mão do diabo. Aí o que aconteceu? Os 3 dias representa 3 dias de caminhada espiritual. Você precisa caminhar os 3 dias para você alcançar o que Deus tem para a tua vida. Aqui diz que é o terceiro dia, por quê? Porque Deus quer que você caminhe a sexta-feira, o sábado do túmulo, e para você chegar no domingo da ressurreição. Porque o domingo da ressurreição é algo muito sério. Por que é algo muito sério? Porque quando você chega na ressurreição, você recebe a tua vitória. Mas para você alcançar essa vitória que você precisa, você tem que entender que você precisa passar essa sexta-feira. Você precisa entender por quê. Porque ninguém pode chegar no trono sem passar primeiro pelos 3 dias. Agora, vem comigo. Vamos lá. Vem comigo. Ao terceiro dia, João, capítulo 2, versículo 1. Ao terceiro dia, realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia. Eu já expliquei o que é essas bodas. Agora vem a parte. E estava ali a mãe, Caná da Galileia. Eu tenho que dar uma revelação aqui dentro também interessante. Por que é Caná da Galileia? Porque a palavra Caná é porque ela tinha cana, era junco, era uma terra de junco, uma terra de cana. E o que é uma cana, irmão? Cana representa algo alto e oco por dentro. Você olha para uma cana, vamos imaginar uma cana comigo aqui agora. Ela é alta, não é? Alta. Ela é alta, mas por dentro ela é oca. Sabe o que apresenta isso? Que ela precisa ser preenchida. Aí sabe o que o Senhor está ensinando através dessa palavra? Que esse milagre aconteceu em Caná da Galileia, porque os discípulos estavam vazios. Todos ali estavam vazios e precisavam ser preenchidos por algo. Sabe por que você está aqui nessa noite comigo, participando dessa live? Que é uma live especialmente, eu estou em Belo Horizonte, amém? Na minha casa, e estou com os irmãos da Igreja Batista Shalom da Bahia, do nosso bispo Francisco, e também os nossos irmãos de Montalvânia, e outros amigos que entraram aqui, que eu vi aqui entrando aqui, que eu estou vendo que estão aqui conosco. Sabe por que você está aí? Porque eu e você somos uma cana. A Bíblia fala que nós somos uma cana, alto pela nossa altivez, mas por dentro é oco, que tem que ser preenchido. E eu quero ler um versículo para você aqui muito forte. Esse versículo está lá em... Eu quero ler para você esse versículo, que é um versículo muito forte, que está lá em Isaías, amém? Vamos ler. Isaías 40, versículo 17. 40, 17. Olha aí, ó. Isaías 40, 17. Isaías 40, 17. Versículo 17. Diz assim, todas as nações são consideradas menos que nada diante dele, são consideradas por ele como coisas vãs. Sabe o que ele está dizendo aqui? Existem algumas outras bíblias aí que está escrito que é considerada como vazio, como nada. Sabe o que é Caná da Galileia? Caná
Caná significa lugar das canas, do junco. O junco é alto, mas é oco por dentro. Representa eu e você. Eu e você somos, às vezes nós nos achamos grandes, fortes, poderosos, mas por dentro você é oco, você não tem nada. Você precisa ser preenchido pelo Senhor. O seu orgulho, a sua prepotência, ela não vale nada diante do Senhor, porque Deus está para preencher você. Eu e você estamos aqui debaixo de uma palavrinha chamada misericórdia. Paulo escreveu: miserável homem que sou. Eu e você somos miseráveis. A irmã Helena escreveu uma coisa interessante aqui. Ela escreveu aqui, olha, cana brava. Realmente, irmãos, nós somos cana brava. Nós somos oco por dentro. Nós não temos nada, nós somos cana brava mesmo. E precisamos ser preenchidos pelo Senhor. Precisamos ser preenchidos pela palavra do Senhor. Você está aqui me ouvindo agora, a palavra de Deus é que preenche você. Se você estivesse aqui por ouvir balelas, você não ia ser preenchido. O que preenche alguém é a revelação da palavra. Agora presta atenção, eles estavam lá em Caná da Galileia, e eu quero que você observe uma revelação comigo muito poderosa. O primeiro milagre do Evangelho de João, em João capítulo 2, aconteceu em Caná da Galileia. O último milagre de Jesus no Evangelho de João, que também é o último milagre dele. O primeiro milagre foi em Caná da Galileia. O último milagre também foi lá, olha. Vamos lá comigo, olha. Ó, João capítulo 21, vamos lá. João capítulo 21. Aqui diz assim, olha, eu vou ler para você, olha, João capítulo 21, o versículo de número 2, fala assim, olha, vamos ler comigo aí, olha, 21, 2, amém? Diz assim, olha, e estando juntos Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia. Olha comigo, a palavra Caná da Galileia aparece no primeiro milagre em João capítulo 2, versículo 1, e aparece em João capítulo 21, 2, no último milagre. Por quê? Porque eu e você começamos cana brava, como diz a irmã, cana, e terminamos cana. Precisamos ser preenchidos pelo Senhor. Lembra daquele versículo que diz: bem-aventurado os pobres de espíritos, porque eles verão a Deus. Sabe o que significa isso? Pobre de espírito. O meu espírito precisa mais e mais de Deus todo dia. Eu tenho que ser pobre de espírito, porque o meu espírito precisa de Deus todo dia. Isso é da palavra de Deus todos os dias. Amém? Agora olha só, vamos sair do versículo 1. Nós estamos no versículo 1. Só que no versículo 1 nós já falamos sobre várias revelações, mas ainda tem uma revelação aí ainda, ó. Ao terceiro dia, realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Observe que a mãe de Jesus está no versículo 1. Por quê? Porque era Maria que estava organizando aquela festa. Aquela festa tinha 700 pessoas mais ou menos. E essas 700 pessoas que estavam ali, foram ali para participar dessa festa. Agora observe comigo. A festa durava 7 dias. Ali naquela festa, o versículo, nós vamos ver daqui a pouco, o versículo 2, e Jesus e os seus discípulos foram também convidados para as bodas. Aqui tem uma revelação espiritual para nós. O casamento era uma coisa muito séria. E ali Jesus foi convidado junto com os seus discípulos. Há uma coisa interessante, Jesus é convidado para essa festa. É uma honra quando Jesus é convidado. É lógico que é uma honra Jesus ser convidado, mas tem um problema muito sério. Jesus ser convidado para a festa é muito bom, mas há uma coisa muito interessante aqui nessa festa. Ele foi convidado para aquela festa juntamente com os seus discípulos. Quando Jesus é convidado, a gente pensa assim: se Jesus foi convidado, então não vai faltar nada. Mas esse é que é o grande problema nosso. Quando Jesus é convidado para a festa, ou Jesus é convidado para a tua vida, é convidado para a tua vida espiritual, ou é convidado para a tua vida sentimental, para o teu ministério, você tem a tendência de achar que porque ele foi convidado, não vai faltar nada. Mas a questão não é convidar Jesus. A questão
A questão é se Jesus for convidado, ele tem que ser honrado na sua festa. A questão é ser honrado. Eu quero que alguém escreva essa frase para mim aí, olha. Não adianta convidar Jesus para o teu casamento, convidar Jesus para a tua festa, convidar Jesus para o seu ministério, se você não honrar ele. Ele tem que ser convidado, mas tem que ser honrado. E eles convidaram Jesus aqui, mas eles não honraram Jesus. Por isso que o vinho faltou. E naquela época, se o vinho faltasse, a família da noiva poderia ser até indenizada por causa disso, porque não podia faltar o vinho, porque o vinho era utilizado na festa de uma forma muito forte. Por quê? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Era muito forte o vinho naquela festa. E o vinho não é esse vinho alcoólico que nós usamos, não. Tem dois vinhos na Bíblia. Um vinho chamado Aion e um vinho chamado Tirol. E o vinho Tirol aqui, o vinho Tirol é um vinho alcoólico, mas esse aqui, Aion, não é um vinho alcoólico. É um vinho que não era alcoólico. Mas agora presta atenção, para nós entendermos aqui. Presta atenção. Presta atenção. Jesus, ele foi convidado para a festa. Toda vez que Jesus não toma o lugar de honra, vai acontecer algo errado. Se Jesus não toma o lugar de honra, algo vai acontecer, algo vai faltar ali. Só que Jesus foi convidado, mas ele não foi honrado. Em Daniel capítulo 5, Belsazar fez uma festa e convidou 1000 convidados, a Bíblia diz. Lá em Daniel capítulo 5. Só que ele convidou várias pessoas e ali, ele não convidou Jesus, mas ele pegou ele não convidou o Senhor, mas ele pegou as taças do templo do Senhor. Muita gente não quer que Jesus esteja na vida dele, ele não quer convidar, ele não quer honrar Jesus, mas ele quer as taças do Senhor, ele quer os vasos do Senhor, ele quer tocar nos vasos do Senhor, ele quer uma palavra, ele quer uma profecia, ele quer um louvor bonito, ele quer um culto bonito, mas ele não honra o Senhor não. Ele vai, mas ele não leva algo para o Senhor, ele quer somente receber, mas ele não entrega algo para o Senhor. Foi o que aconteceu aqui, olha, Belsazar não convidou o Senhor, mas pegou as taças dele para usar lá na festa. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que uma mão misteriosa entrou na festa, porque ele não foi convidado, mas a mão dele apareceu na festa. Muita gente convida Jesus, mas não honra ele. Aí o que acontece? A mão vai aparecer lá. Por que a mão apareceu? A mão apareceu e escreveu na parede, só a mão dele. Quando a mão apareceu na parede e escreveu, o que aconteceu? A mão apareceu na parede porque ele estava usando as taças dele. E essas taças lá que ele estava usando da casa de Deus, muita gente, mas não quer honrar o dono dos vasos. Aí o que aconteceu? A mão apareceu lá e escreveu Menel, Menel, Tekel, Parsim. Isso é uma língua. Isso é uma língua do Espírito Santo. Alguns teólogos tradicionais dizem que nós não podemos falar em línguas, porque lá em Atos capítulo 2, aquelas línguas que eles falaram lá não eram línguas do Espírito Santo. Eu concordo com eles. Não era língua do Espírito Santo mesmo, não. Ali era idioma daquele povo que falava ali. Várias línguas ali, que tinha ali misturado ali, eles falaram. Mas eles também falaram os mistérios de Deus. Depois a Bíblia vai mostrar que eles também falaram outros mistérios, mas eu quero mostrar uma coisa para você. Muita gente diz que não existe línguas estranhas, línguas do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero ensinar, já que é uma palavra, mas eu quero aplicar doutrina aqui também. Primeiro, não existe língua de anjo, viu? Fulano de tal fala língua de anjo. Não existe isso, irmão. Essa língua que você fala é do Espírito Santo. Para de graça, não existe língua de anjo, você fala língua do Espírito Santo, porque Satanás é um anjo caído. Se você fala em língua de anjo, ele também conhece, então ele vai saber o que você fala, porque ele é um anjo caído. É língua do Espírito Santo. Aquela língua que fala lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, é outra língua, não é a língua do Espírito Santo, não. É outra língua para outro estudo que eu não vou entrar com você aqui, porque isso é mais caro. Amém? Agora presta atenção. Quando a Bíblia diz que ele
viu a mão misteriosa escrevendo Menel, Menel, Tekel, Parsim, ninguém conseguiu entender, somente Daniel, que era cheio do Espírito Santo, tinha o Espírito Santo sobre ele. Eu estou até usando a expressão errada, porque no Antigo Testamento ninguém foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo estava sobre ele, conseguiu interpretar aquela língua. E se você entender bem, era Menel, Menel, Tequim, Parsim, poucas palavras, porém representava muita coisa. Porque tem gente que fala duas palavras em línguas, aí a pessoa fala assim, fulano de tal só fala duas palavras, mas essas duas palavras têm uma imensidão de palavra profética que você não tem ideia. Porque olha, Mené, Mené, Tekel, Parsim, só 4. E falou, coloquei você na balança, você foi pesado, foi achado em falta e cortei o teu reino. Olha o tanto de coisa em 4 palavras. Então, vamos voltar aqui para a mensagem. A mão do Senhor se manifestou lá para dar uma sentença. A mão de Deus apareceu na Bíblia algumas vezes, que eu posso contar nos dedos. A vez que a mão do Senhor apareceu lá em Êxodo capítulo 20, para escrever os 10 mandamentos na tábua, mas Moisés quebrou a tábua e depois teve que voltar para fazer outra. Deus também escreveu lá em João capítulo 8 na areia, lembra? Quando ele escreveu, quando foi julgar a mulher adulta, ele escreveu na areia. A mão de Deus aparece, o dedo de Deus escrevendo aparece várias vezes. E essas 3 vezes que aparece, ele tem uma revelação. Agora, a revelação da festa de Belsazar é que ele não foi convidado, mas levaram os vasos dele. E os vasos dele representam a honra dele. Se ele não está sendo honrado, então ele foi lá de surpresa e fez aquilo tudo. Agora, presta atenção. Mas Jesus, ele vai na sua festa. Primeiro, você tem que honrá-lo. Segundo, Jesus e seus discípulos também foram convidados. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Se você não convidar os discípulos de Jesus, ele também não vai na tua festa, não. Se você não convidar os discípulos, Aldo, ele não vai. Porque tem muita gente que é o seguinte: convida os discípulos, convida Jesus, desculpa, mas não convida os seus discípulos. Se você não convidar os discípulos, Jesus ele vai levar os discípulos também. Sabe por quê? Porque os discípulos carregam algo dele. Os discípulos carregam o nome dele, a honra dele, a glória dele. Então, aqui diz que ele foi, mas levou os discípulos também. Muita gente não quer os discípulos de Jesus, então não quer ele também, porque os discípulos é a representação de Jesus. Muita gente convidar a igreja é convidar os discípulos, e é difícil fazer isso. A gente quer Jesus, mas nós não queremos convidar os discípulos. Por que a gente não quer convidar os discípulos? Sabe por quê? Porque se eu convidar os discípulos, eu vou levar Jesus comigo. E Jesus talvez não vai agradar do tipo de festa que você vai fazer. Eu nem vou entrar em detalhe em algumas festas aqui, porque isso é outra coisa. Mas olha só. Aqui eram poucos discípulos, mas foram. Você acha que aqui no capítulo 2 tinha muitos discípulos? Não. Tinha poucos discípulos aqui ainda, mas eles foram convidados. Agora outra revelação, está no versículo de número 3. 3. Diz assim, e tendo acabado o vinho, tá vendo por que o vinho acaba? Porque as pessoas convidam Jesus, mas elas não honram ele. Não adianta você convidar Jesus, você tem que honrá-lo. No seu ministério, na sua casa, em tudo que você for fazer. Se você honrá-lo, aí ele vai. Agora olha, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Irmão, o vinho era muito importante na festa. Sabe por quê? Porque no casamento judaico, no primeiro dia, eles tomavam uma taça de 100 ml de vinho. A noiva e o noivo. Eles tinham que tomar para selar o casamento. Assim como nós selamos o casamento com uma aliança, o povo judaico daquela época, dos tempos de Jesus, selava o casamento com uma taça de vinho.
de 100 ml, eles selavam o casamento. Então, pegava aquela taça, é lógico que eles não tomavam a taça inteira, né? Só era uma taça grande. Pegava, tomava um pouco do vinho, a noiva e o noivo selavam o casamento. Então, quando o vinho, no início aqui, o vinho, se faltar vinho aqui, como que eles vão selar no último dia? Para ser abençoados, tinham que selar o casamento com mais uma taça de vinho, tomando mais um pouco daquele vinho. Agora presta atenção comigo. Aqui diz, e tendo acabado o vinho, aqui já era o último dia, a mãe de Jesus lhe disse, já está chegando o último dia, eles não têm mais vinho. Lembra? Vamos guardar isso. Selava o casamento com a taça de vinho, o noivo tomava e a noiva. No último dia, tomava de novo e pá, quebrava aquela taça. Aí agora olha só. Aqui diz Maria falando, eles, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Presta atenção. Mas Jesus disse, 4, mulher, que queres comigo, se o meu turno ainda não é chegado? Aqui que vem uma revelação tremenda. Por quê? Quero que você entenda como que era o casamento. O casamento, ele era dividido em várias etapas, vários estágios, várias divisões. Presta atenção. A primeira divisão eram os convidados ilustres. Vamos imaginar aqui 3 salas. Uma sala grande, onde estavam os convidados mais ilustres. Os convidados ilustres estavam tudo ali naquela sala. Depois nós temos a segunda divisão, que é os parentes do noivo e da noiva. Depois nós temos a terceira divisão, que é os servos e os convidados dos amigos do noivo, dos amigos da noiva, que estavam no terceiro estágio. Aí você entende comigo aqui, olha, presta atenção. Jesus não estava no primeiro turno. Jesus não estava na primeira divisão, nem na segunda divisão, ele estava lá na terceira divisão. Ele estava no terceiro cômodo. Aí, olha, como que eu sei que ele estava no terceiro? Porque lá na frente vai dizer, fala aos servos. Os servos ficavam lá na terceira divisão. Eles saíam de lá e iam servir os convidados. Mas agora eu quero que você entenda. Olha o que Jesus fala com a Maria. Maria, mulher, ainda não é chegado. Que queres comigo? Ainda não é chegado o meu turno. Ainda não é chegado. Em algumas traduções diz assim, olha, ainda não é chegada a minha hora. Sabe o que ele está dizendo? Foi servido todos, mas quando chegou em Jesus, nem tinha chegado em Jesus ainda, o vinho já tinha acabado. É isso que está dizendo. Aí ele diz, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegado o meu turno, ainda não chegaram aqui aonde eu estou. Maria estava lá na primeira divisão, e Jesus estava cá, olha, no terceiro. Por isso que eu disse, quando Jesus não é honrado, o vinho acaba. Agora a Maria tem uma característica tremenda aqui, olha. Ela diz assim, olha. Ela fala, Jesus, eles não têm mais vinho. Sabe o que a Maria representa? A Maria aqui representa pessoas que têm coragem de dizer para você, seu vinho acabou. A sua vida espiritual acabou. Você não tem mais palavra, você não tem mais unção, está faltando alguma coisa na sua vida. Maria é aquelas pessoas que têm ousadia, aquelas pessoas que alertam você, o vinho está acabando. Sabe o que é vinho na Bíblia? Então, a Maria representa as pessoas que têm coragem de dizer para você, está acabando o vinho, está acabando a unção, está acabando a palavra, você está fraco, você está precisando de alguma coisa. Maria é aquelas pessoas que alerta, aquela pessoa que diz que está acontecendo algo. Maria fala, olha, acabou o vinho acabou. Gente que nos alerta, nós precisamos de Maria. Eu estou falando de Maria, irmão. Não estou falando de Judas não, fofoqueiro,
Não estou falando de Judas, não, eu estou falando de Maria. Porque tem um fofoqueiro que sai espalhando. Eu estou falando, não é do fofoqueiro, eu estou falando de pessoas que estão ali para alertar você e falar o que você precisa. Maria representa aqui gente que tem coragem de alertar você do que você precisa, do que está acontecendo. Então a sua mãe disse aos servos: fazei tudo. Então presta atenção. Agora aqui a Maria fala para os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Por quê, irmãos? Aqui nós temos uma coisa muito interessante. Jesus falou com ela assim: olha, ainda não é chegada a minha hora, porque Jesus age no tempo certo. Maria estava esperando 30 anos para ver Jesus fazer o milagre. 30 anos. Ela sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o Filho de Deus. Ela sabia que ele era o Filho de Deus e mais, ela sabia muito bem que ele poderia fazer aquele milagre. Maria estava esperando há 30 anos. Fala com ela a resposta dele: chegada a minha hora. Sabe o que ele está dizendo para ela aqui? Que o milagre vai manifestar. Quero profetizar sobre a sua vida. E você vai nesse coraçãozinho, aperta ele aí, ó, porque o coraçãozinho é glória a Deus. Deus está dizendo para você que na hora certa ele vai fazer aquilo que ele tem para fazer na sua vida. Que talvez o tempo ainda não chegou, mas vai chegar. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida. Abraão esperou 25 anos. Davi 40 anos. Ana orou também 25 anos para receber Samuel. O povo demorou 40 anos para chegar na terra. Marta e Maria esperou 4 dias. Mas o ladrão da cruz, Jesus disse hoje mesmo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que Ele vai fazer na hora certa aquilo que você precisa. Agora presta atenção. Olha o versículo 5. Então a sua mãe disse aos que servia: fazei tudo que ele vos disser. Sabe o que é isso? Jesus vai fazer um milagre na minha vida e na sua vida. Mas tem um porém. Eu faço a minha parte. Deus nunca vai fazer nada. Eu tenho que cuidar daquilo que eu posso fazer. Eu tenho que fazer aquilo que está no meu alcance para me receber o meu vinho. Eu preciso fazer aquilo que está no meu alcance para me receber o vinho. A última palavra aqui, olha, se você ler a Bíblia inteira, você não vai achar nada mais de Maria falando. A última vez que a Maria fala é aqui, ó. A Maria fala aqui, olha, não há nenhum registro de Maria falando na Bíblia. Ela fala quando ela fala: eis aqui a tua serva, faça em mim a tua vontade. Aí Jesus vai nascer através dela. Depois você não vai encontrar Maria falando uma palavra. Essa aqui é a última palavra de Maria na Bíblia inteira. Tem gente que fala muito mesmo, não chega a lugar nenhum. Maria falou pouco, mas o pouco que ela falou é o segredo. A chave aqui é: fazei tudo que ele vos disser. A última palavra de Maria na Bíblia é essa. Ela está dizendo: faça aquilo que você tem que fazer. Aí agora olha só, você precisa fazer. Olha o que aconteceu. Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo 14, era amaldiçoado. Melquisedeque era da geração de Cão. Cão foi amaldiçoado por Noé. Toda a geração de Cão foi amaldiçoada. Mas o que aconteceu? Melquisedeque saiu e foi em direção a Abraão, encontrou com ele e abençoou Abraão, e deu ele pão e vinho para receber uma bênção de Abraão, porque a palavra de Deus dizia: quem abençoar Abraão seria abençoado. Como Melquisedeque queria ser abençoado, mesmo ele sendo um sacerdote, mas havia uma maldição sobre a geração dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele foi lá
e levou pão e vinho para receber uma bênção. Sabe o que é isso? Isaac falou com Jacó, falou com Esaú: mata um animal, faz um grisalho, porque eu vou comer. Depois que eu comer, eu te abençoo. Existe alguma coisa que você precisa fazer para você ser abençoado. Por exemplo, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque deu pão e vinho para ele. Sabe o que apresenta isso? Quem te dá alimento espiritual é que você tem que entregar algo para essa pessoa. Ou seja, Abraão entregou a Melquisedeque, porque Melquisedeque era sacerdote. Nós achamos que nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta na igreja, nós queremos dizimar para a igreja, porque a igreja precisa disso, daquilo, aquilo outro. Mas, biblicamente falando, você dizima para o sacerdote, porque é o sacerdote que come. Porque o mantimento é para o sacerdote. Por quê? Eu só sou abençoado quando o estômago do sacerdote recebe a minha oferta e o meu dízimo. Quando o ventre do sacerdote recebe a minha primícia, o meu dízimo, a minha oferta, eu sou abençoado. Quer uma prova? A Bíblia diz que Elias foi na casa da viúva, e a viúva tinha um bocado de azeite e um bocado de farinha. Ele falou com ela: me dá um copo de água. Ela foi buscar um copo d'água para ele. No caminho ele gritou: olha, traga para mim também um pouco de pão. Ela falou: olha, homem de Deus, eu não tenho pão e eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vou fazer um pão para mim e meu filho, depois nós vamos morrer porque não tem comida. Aí ele falou: faça para mim primeiro. Depois que você fizer para mim primeiro, e a minha barriga, o meu estômago receber o pão, aí você vai ser abençoada. E por causa que a barriga do profeta recebeu aquele pão, nunca faltou azeite, nunca faltou farinha, porque o estômago do profeta é o altar aonde Deus opera. O estômago do sacerdote da sua igreja é onde, se ele estiver cheio, você é abençoado. Se ele estiver vazio, você é amaldiçoado. Você não recebe bênção não. Por isso que o Senhor estabeleceu dízimo, oferta e primícia na igreja. Não é para aluguel, para luz e para água, não. A gente que usa, a gente que faz o uso. Aqui no Ocidente a gente acaba fazendo isso, mas biblicamente falando, não. Mas agora presta atenção: fazei a tua parte que eu te abençoo. Quando Isaac pediu aquele grisalho e ele comeu, é lógico que você sabe da história. Jacó roubou a bênção. Roubou não, desculpa, eu até falei errado. Comprou a bênção de Esaú. Esaú viu, estava com fome, viu aquela sopa de lentilha, e Jacó, muito esperto, falou: oi, você me dá a sua bênção, eu te dou essa sopa. Ele nunca roubou nada. Essa história que Jacó é ladrão, usurpador, é lenda gospel, é mentira. Jacó, ele era esperto demais. Ele trocou a bênção, Esaú que trocou a bênção por um prato de lentilha. A bênção já era de Jacó, porque Jacó trocou com ele. Foi um negócio mal feito, muito esperto, né? Mas foi um negócio. Ele usou esperteza e ele falou: não, eu estou com tanta fome, pode ficar a cabeça para você, eu quero é comer a sopa. Mas sabe o que aconteceu? Isaac comeu a sopa, e quando ele comeu a sopa, ele levantou a mão e abençoou. Quando ele abençoou Jacó, Esaú desconfiou, chegou e falou: peraí, meu pai, você abençoou o filho errado? O senhor abençoou Esaú, a bênção é minha. O senhor abençoou Jacó, a bênção é minha. Falou: agora é tarde demais. Toda a bênção foi dada para Jacó. A minha barriga está cheia, acabou. A bênção agora é de Jacó. Sabe o que é isso? Fazei tudo o que ele vos disser. Tem uma coisa que eu tenho que fazer para me ser abençoado. Eu tenho que tomar alguns passos para me ser abençoado. Eu tenho que entregar algo para me receber algo da parte de Deus. Agora presta atenção. Olha o versículo de número 6. João 2:6. E ali estava 6 talhas de pedra. Quantas talhas? 6. Anote isso aí, 6 talhas de pedra, para colocar água, conforme o rito da purificação dos judeus. E em cada uma delas cabia 2 ou 3 cântaros, 29 litros. Cada uma cabia 29 litros. Mas presta atenção, ali tinha 6 talhas. Essas 6 talhas, elas representam o quê? Quando você chegava na casa do povo, na casa de alguém do povo judeu, na frente da porta tinha um cântaro de água, porque você tinha que lavar as suas mãos e lavar seus pés para entrar naquela casa. Se você não lavasse os seus pés da poeira,
e lavar as suas mãos, você não entrava naquela casa, era um ritual. Lembra de Jesus na casa de Simão? Que Simão não lavou os pés dele, não enxugou e tal e tal? É isso aqui, ó. Essas 7 talhas ficavam na porta. Você entrava e lavava os seus pés para entrar na casa. Só que essas talhas estavam vazias. Na verdade, elas não eram 6, elas eram 7. Mas aqui só fala de 6, está faltando uma. Está faltando uma. Daqui a pouco eu te falo onde essa uma tá, essa uma ficou. Mas aí o que acontece? Faltava uma, tinha 6 aqui, está faltando uma, era 7. Aí olha só, foi colocado, essas talhas cabiam água. Aí Jesus falou com eles, enchei de água essas talhas. E encheram até em cima. Aqui a primeira revelação, que você precisa entender. 6 talhas, faltava uma. Por quê? Essa outra talha, Jesus não vai usar ela hoje. Ele vai usar ela lá no final. Em Mateus 26, João 13. Para quê? Para lavar os pés dos discípulos. Lembra daquele homem que Jesus disse assim, olha, vocês vão seguir um homem que tem um cântaro, que na verdade esse homem, a Bíblia não relata, mas era Marcos, é o evangelista Marcos. O homem que tem um cântaro nas costas, que é o evangelista Marcos, e fala com ele que eu preciso do lugar lá para me celebrar a Páscoa, celebrar a ceia. Aí foram atrás dele, encontraram o rapaz do cântaro e lavaram os pés dos discípulos com aquela talha. Então, são 7 talhas. 6 ele vai usar aqui e uma vai usar quase passando para a cruz. Mas vamos entender essas 6 aqui. Essas 6 talhas representam 6 áreas na nossa vida. A primeira área, ó, a área econômica, a área profissional, a área da educação dos seus filhos, a área do cumprimento sexual, a área dos cuidados da saúde e a área do relacionamento com Deus. E a última talha, que são 7, é a talha da última hora, do último momento, a reserva espiritual que você precisa. Agora presta atenção. Eu não vou falar das 6 talhas aqui não, porque eu não tenho tempo. Mas eu quero falar para você, olha. Aqui ele pegou as 6 talhas que estava vazia e ele mandou encher elas de quê? Água. Aqui nós temos uma coisa. Essas talhas ficavam cheias de água. Muita gente aqui, olha o que está dizendo. Muita gente, eu e você, nós temos um problema. Somos talha, mas na maioria das vezes nós estamos vazios. Nós queremos o milagre de Deus, mas nós não temos água dentro de nós. Se você ler a Bíblia, você vai ver que água na Bíblia tem a tipologia da lavados pela regeneração, pela lavagem da palavra. Lavagem é com água da palavra de Deus. Então, olha só, muito forte. Sabe por quê? Porque essa chave aqui está dizendo o seguinte: eu e você precisamos de água. As nossas talhas têm que estar cheias de água. Sabe por que as talhas estavam vazias? Porque era uma festa. Durante a festa muita gente foi lavando os pés. E como a purificação continuava, a água acabou. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muito forte. Não é para qualquer cabeça que eu vou falar agora não. Espero que você entenda. Porque agora é um nível muito alto. E não é para qualquer cabeça não, mas você vai entender, eu profetizo. Quantas talhas que eram? 6 talhas. Se eram 6 talhas, representa uma coisa. Na verdade era 7, mas aqui a Bíblia mostra só 6. Sabe por que a Bíblia mostra só 6 aqui? Sabe por quê? Porque essas 6 representam 6.000 anos da humanidade. Se você perguntasse, qual é o tempo que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo na 6ª talha. Nós estamos vivendo a 6ª talha. E se você observar bem, já que nós estamos vivendo a 6ª talha, 6.000 anos,
Falta 1000 anos para chegar os 7.000 anos. O calendário judaico, nós estamos nos 5.000 anos e alguns pedaços. No calendário nosso aqui é 2020, mas no calendário bíblico é 5.000 e alguma coisa. 5.000 anos e alguma coisa, no calendário bíblico. Então nós estamos na sexta talha. 6.000 anos tem essa terra. E a Bíblia diz que no 7º ano é o ano sabático, é o milênio. Nós estamos vivendo um momento que Jesus vai voltar a qualquer momento, porque nós estamos na sexta talha. Só que tem um problema, as talhas estão vazias, elas estão precisando de quê? O que ela está precisando? Água. E por que nós estamos precisando de água? Porque a água fala do Espírito de Deus e da palavra de Deus. Aqui ele fala: enchei de água essas talhas, e encheram até em cima. Sabe o que apresenta isso? Nós estamos vivendo um momento agora que você precisa de água. Quantas talhas que são? 6. O homem foi criado que dia? No 6º dia. O número 6 da Bíblia é o número do homem. Quando você lê a Bíblia, fala 666, é o número de um homem. O número do anticristo é 666, não é? E o número de Deus? 777. Sabe o que representa isso? 666 é o número do homem. O anticristo é 666 porque é homem, homem, homem. Agora, Deus é 777. Por que é 777? Porque em Apocalipse tem 7 selos, 7 taças e 7 trombetas e 7 taças. Por isso que o número de Deus é 777. O número do homem é 666. O número do anticristo. E o homem foi formado no 6º dia. Agora presta atenção comigo aqui, olha. Cheia de água até em cima. Sabe o que apresenta essas 6 talhas cheias de água? O homem. Eu e você precisamos ser cheios. Quando o vinho acaba, para nós termos vinho de novo, para ter vinho novo na tua vida, para ter regeneração na sua vida, para ter poder. Vinho na Bíblia também é poder. Vinho na Bíblia é poder de Deus. Para mim ter poder de Deus, restauração, regeneração, transformação. Eu preciso ter água. Sabe qual que é o nosso maior problema? É ter água. É ter água. O nosso maior problema é ter água. A palavra de Deus. Eu preciso de água, porque se não tiver água, ele não vai transformar água em vinho. A água é a palavra de Deus. E para mim ter a palavra de Deus, eu preciso fazer o quê? Água. E buscar água não é fácil não, irmão. Sabe por quê? Abra a tua Bíblia para você ver como é que buscar água não é fácil. Vai para Gênesis. Abra a tua Bíblia comigo. Gênesis, capítulo 23. Deixa eu ver. 24. Gênesis capítulo 24. Nós precisamos colocar água no nosso cântaro, na nossa talha, para transformar água em vinho. E para transformar água em vinho, tem um preço para pagar. Tem que pôr água, tem que encher a talha de água. Como é que eu faço para me colocar água? A água é a palavra, Gênesis capítulo 24, versículo 16. Gênesis 24, 16. A donzela era muito formosa à vista, virgem, e não havia conhecido varão. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao seu encontro e lhe disse: deixa-me beber, peço-te, um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então
presteza abaixou o seu cântaro sobre a mão e deu de beber. Olha aqui comigo, ó, presta atenção. Ó, presta atenção aqui. A mulher, a Rebeca, você sabe da história. Abraão chamou o servo dele, falou com ele: olha, põe a mão aqui na minha coxa e jura que você vai lá buscar uma esposa para o meu filho. Aí ele foi. Quando chegou lá, ele orou e pediu a Deus: olha, a moça que vier aqui, descer o cântaro no poço, tirar a água e levar e dar água para mim e para os meus camelos, é essa moça a esposa de Isaac. Isaac é uma tipologia de Cristo. Rebeca é uma tipologia da igreja. Ela desceu com o cântaro lá no poço, que não é um poço qualquer. Você lê aqui assim, olha, e pensa assim: não, mas não é qualquer poço. E o poço não é pouca água para fazer isso. Ela vai lá fazer isso. Ela vai pegar e vai, presta atenção, descer o cântaro dela, que diz, no capítulo de número 24, ela vai descer o cântaro lá. E não é fácil fazer isso. Por quê? Porque ali, olha, ela pegava aquela água e ela deu água para aquele homem beber, e ela ainda deu cada camelo toma tanta água, irmão, que ela tinha que pegar 1.500 litros de água para dar ali. Então ela teve que dar água aos camelos para depois para se tornar esposa. Mas agora só, olha, presta atenção comigo. Aqui coisa muito claro. Ela teve que descer o vaso na fonte para receber. Para você buscar água não é fácil, que você tem que descer. Você tem que sentar para ouvir, para depois você falar. Quem não senta para ouvir... E sabe qual que é o problema? Que muita gente quer falar, mas quando abre a boca... Porque Jesus teve ministério de 3 anos. O ministério de Jesus foi 3 anos e meio, não foi? Mas ele ficou 30 anos se preparando para 3 anos de ministério. O camarada quer falar dos oráculos de Deus. Com um mês que chega na igreja, ele já quer pregar a palavra de Deus. Você tem que passar pelo crivo da palavra primeiro. Você tem que aprender o crivo da palavra. E qual que é o crivo da palavra? Descer a fonte, encher de água, subir com ele e dar água para os camelos. Eu nem vou falar dos 10 camelos porque é covardia. Irmão, quantas virgens que era, você lembra? 10 virgens. Cada virgem dessa tem que ser preparada para... as 10 virgens são preparadas para cuidar da esposa. Então, 10 virgens preparadas. É o símbolo dos 10 camelos. Os 10 camelos, têm que beber água. Depois que eles beberem água aqui, os 10 camelos, porque o camelo toma água e ele fica 28 dias sem tomar água, mas ele toma muita água primeiro para abastecer, aí ele pode andar bastante. Mas agora presta atenção, os camelos tento de pessoas para depois, olha, você tem que descer o seu cântaro, dar água para os camelos. Agora presta atenção comigo. Vamos voltar. Capítulo 2:7. Presta atenção. Enchei de água essas talhas e encheram até em cima. Irmão, você precisa descer na fonte e encher o teu cântaro até em cima. Para quê? Para o milagre acontecer. O milagre só vai acontecer na tua vida espiritual. E outra coisa, a preparação nossa dos últimos dias é ter o cântaro cheio de água. Se você não busca a palavra, não corre atrás da palavra, não se enche da palavra, nunca vai ter vinho novo. Nunca vai ter vinho novo. Ou você acha que é fácil?
fácil? Para alguém ministrar uma palavra para você, a pessoa, olha, gastou tempo enchendo o cântaro para virar vinho, para trazer para você. Sabe o que é isso aqui? Enchei de águas até em cima. Agora, presta atenção. Aqui dentro tem uma revelação muito também, presta atenção. Aqui está dizendo o seguinte: se você passar pelo processo da fermentação, da luta, do sofrimento, do sem sabor, da água que é sem sabor, algo vai acontecer. Você vai ter gosto de vinho. Agora olha só, olha para você ver aqui agora. O que eu vou falar agora não é tudo que eu falei até agora não é nada. Agora não é nada comparado ao poder da palavra agora. Ó, presta atenção. Ó, encheram de água essas talhas e encheram até em cima. Presta atenção. Maria chegou e disse: não tem vinho. E os servos ali presentes. Aí ela olha para os servos e fala com eles: fazei tudo que ele vos mandar. Ó, fazei tudo que ele vos mandar. Aí Jesus fala com eles assim: olha, encher as talhas de água. Irmão, eu estou querendo vinho. O vinho acabou. Aí eu te peço água. Tem alguma coisa estranha. Para mim e para você aqui que moramos no Ocidente, na nossa cultura ocidental, eu estou precisando de vinho. E você mandar. Eu acho estranho. Mas as coisas de Deus são estranhas mesmo. Você não entende mesmo. Mas agora tem um porém aqui. Você sabe por quê? Eles estavam querendo. A Maria falou: olha, acabou o vinho. Aí falou com Jesus: acabou o vinho. Ou seja, fala com ele: faça alguma coisa aí, olha, não tem vinho mais não. Aí Jesus fala com eles: busca água. Os servos foram buscar água porque eles estavam acostumados. Vou te falar uma coisa agora, para você nunca esquecer. Toda vez que você lê essa palavra aqui, você vai lembrar. Ó, naquela época, transformar água em vinho era uma especialidade de todos. Todo mundo sabia transformar água em vinho. Vou repetir, amém? Que eu quero que você reaja aí do outro lado. Reaja aí. Naquela época, todo mundo sabia transformar água em vinho. Quando Jesus mandou buscar água, eles foram buscar água porque sabiam que naquela época, para ter vinho, tinha que ter água. Aí você me fala: como, pastor? Todo mundo sabia que para fazer vinho tinha que ter água. Quando acabava o vinho do casamento naquela época, eles buscavam água, porque sabiam que era água que transformava água em vinho. Todo mundo transformava água em vinho se acabasse o vinho no casamento. Não era algo incomum, não. Como assim? Vou te explicar. Naquela época era assim. Presta atenção, para você reagir. Depois eu quero que você mande um glória aí depois que você ouvir o que eu vou falar. Presta atenção. Naquela época, todo mundo no casamento, se acabasse o vinho, a pessoa transformava água em vinho. Sabe por quê? Porque era assim. Tá todo mundo participando da festa. Aí, de repente, o vinho acaba. Quando o vinho acabava, não tinha como comprar mais vinho. Sabe o que eles faziam? Eles buscavam uva passas. Sabe o que é uva passas? Pegava uva passas, colocava dentro do pilão com água, uma vasilha com água, tipo um pilão, e começava a amassar uva passas. Ficava ali 4 horas amassando, ó. Uva passas. De repente, a uva passa soltava uma enzima, eu estou falando, e aquela água mudava de cor. E eles iam amassando no pilão, pegava a uva passas e ia amassando. Por quê? Porque não dava tempo de fazer vinho. Irmão, para fazer vinho não é fácil. Para você fazer vinho, demora. Por que que demora? Demora demais, sabe por quê? Primeiro, a videira precisa de água
por cima dela e embaixo dela. Por isso que você vê as irrigações lá em Israel, na videira. Água de baixo. Aí forma a uva. Pegava-se aquela uva, levava para o lagar, naquela uva, e aquele numa peneira e fazia o suco. Depois demorava 4 meses para começar a fermentar aquele vinho. Então, para fazer vinho ali não era fácil. Demorava 4 meses para fazer vinho. Tinha que esperar a uva amadurecer, demorava muito. Presta atenção comigo aqui. Ó. Jesus falou, traga água. Porque eles tinham o costume de pegar a água, colocar na uva passas e ó, amassar com pilão, 4 horas amassando, ó. Aí virava o vinho. Era aquele vinho aguado. Sabe aquele vinho ruim? Aguado. Um vinho aguado, irmãos. Aguado. Aquele vinho ruim. Bem ruim mesmo. Eles faziam aquele vinho e davam para os convidados. Só que Jesus vira para eles e fala, enchei de água essas talhas. Agora que eu quero que você glorifique a Deus. Eles não sabiam que Jesus ia fazer um milagre diferente. Aleluia, glória a Deus. Amandorei, amassuderei, amalabarrada, canderei, assuderei, andalabacai. Eles não sabiam que Jesus tinha um milagre na mente diferente. Eles estavam acostumados com um milagrezinho ruim. Sabe? Aquela água ralada de uva passas. Com vinho ruim. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Jesus tem o... Olha o que acontece. Encheram até em cima. E eles ficaram perguntando para o outro. Mas peraí, ele pediu água. E cadê as uva passas? Porque nós estamos acostumados a fazer milagre com uva passas. Tem muita gente acostumada com uva passas na igreja. É lenço ungido, sabonete ungido, sapato ungido, é não sei o que lá mais ungido, isso é uva passas. Deus não precisa de uva passas para fazer o vinho, não. Olha o que ele fez, ó. Então Jesus disse, tirai agora e levai à sala. E eles o fizeram. E quando o mestre Sala provou a água feita em vinho, sem saber de onde era, ainda que os serventes que havia tirado a água sabia, chamou o esposo, ó, e lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, tá vendo? Serviu o bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior, mas tu conservaste o bom vinho até agora, glória a Deus. Sabe o que é isso? Eles estavam acostumados a tomar aquele vinho ruim no final da festa, aquele vinho de uva passas mal feito. Aí levaram agora para ele o vinho maravilhoso. E como é que ele fez esse vinho? É aqui que vem o mistério. Glória a Deus. Ó. Aqui que vem o mistério. Jesus pediu eles para colocar água. Colocaram água. Ó. Tô terminando a minha palavra. Agora que vem o ápice de tudo. Ó. Colocaram água. Quando colocaram a água, eles estão esperando que Jesus busque as uva passas para, ó, amassar. Só que Jesus não é Deus de uva passas. O milagre que vocês em 4 horas, ele vai fazer com poucos segundos. O milagre que você está esperando para 10 anos, ele vai fazer hoje. O milagre que você está muito tempo. Eu estou esperando acontecer esse milagre lá no final. É hoje que Deus pode fazer. É hoje. Deus não trabalha com uva passas, não. Ele não quer que você fique aí, ó, no pilão, não. Ele vai fazer um milagre assim, ó, pá. Rapidez. Ó, presta atenção. Colocaram a água. Depois que colocou a água, feito o vinho. Tá feito o vinho. Só que tem um negócio estranho aqui, ó. Qual que é o negócio estranho? O vinho foi feito como? Jesus estava presente e as águas ali dentro da talha, e Jesus falou com eles, pode levar para o mestre Sala provar. Mas peraí, como é que eu não falou uma palavra mágica? Ele não disse nada, ele não usou uva passas. Como é que o milagre está pronto? Sabe por quê? Essa agora é caro, mas eu vou te falar.
Eu vou ter piedade de você e vou te falar. Ó, presta atenção. Aqui existe um princípio de um milagre. Ó, presta atenção. Para fazer milagre, para mim ter vinho, eu precisava de duas coisas. Duas não, três. Ó, primeiro eu precisava de água, porque a videira precisa de água em cima e embaixo. Eu precisava de uva para fazer o vinho. E eu precisava de cântaro, né? O local. Agora olha para mim. Jesus pediu água, não pediu? Mas, e a videira? A Bíblia fala em João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e vós sois o ramo. Se Jesus é a videira produz uva, a uva produz vinho. Mas para a videira produzir vinho tem que ter água. Então ele falou, eu sou a videira verdadeira, traga água aí. Porque para ter vinho tem que ter água. Trouxeram a água. Ele é a videira verdadeira. Está pronto o vinho. Vou dar um tempo para você pensar e glorificar a Deus aí. Ó, ele pediu aos serventes que trouxesse água. Mas ele é a videira verdadeira. A uva já está lá porque ele é a videira. É só a água que falta. Ele pediu água, transformou água em vinho. Sabe o que apresenta isso? O princípio do milagre. Você tem que ter algo na sua mão para Deus multiplicar o que você tem. 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica. É o princípio do milagre. Agora olha só. Ele levou o vinho para quem? Para o mestre-sala. Para o mestre-sala. Quando ele leva o vinho para o mestre-sala, sabe quem é o mestre-sala? O mestre-sala é a sociedade lá fora. As pessoas lá fora é que vê se o seu vinho é bom ou se o seu vinho é ruim. Se o seu vinho é de uva passas seca ou se o seu vinho é da videira verdadeira que é Jesus. Aí ele levou para quem? Para o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou, ele vai descobrir agora que o gosto era melhor do que o primeiro vinho. O primeiro vinho que você tinha era lá do mundo, era o vinho de Satanás. Mas agora, esse último vinho, o primeiro vinho é o vinho de Satanás, que você se embriagava nele. Agora o último vinho, esse vinho agora é melhor porque é o vinho de Jesus, que é o vinho do Espírito Santo, da transformação, é o segundo pacto. Olha só, olha comigo. Ó, as classes de pessoas que tinham lá. O casal, que casaram, os noivos. Maria, que era convidada dos dignos. O mestre-sala. O mestre-sala representa a sociedade. É a sociedade que prova para ver se realmente eu sou o bom perfume de Cristo, se eu sou o bom vinho. A sociedade lá fora que sabe que você tem testemunho. Se você tem testemunho ou não, é a sociedade lá fora. Agora olha só. Esse primeiro milagre, Jesus, ele não usou gente grande. Olha o que o versículo fala. Quando o mestre-sala provou a água feita em vinho, sem saber de onde era, ainda que os serventes que haviam tirado a água sabiam. Os servos sempre sabem o que Deus faz, porque Deus trabalha com gente pequena. Deus trabalha com gente pequena. Os servos sabiam de onde a água tinha vindo, mas o mestre-sala não. Ele provou e viu que era vinho, mas os serventes sabiam que era água. Tem que ter a palavra primeiro para Deus operar. Quer ser transformado? Tem que ter água primeiro, tem que ter palavra primeiro. Agora há uma coisa interessante também que eu quero deixar para você, ó, para mim terminar aqui, ó, algumas verdades aqui para me terminar. Olha o versículo 10. E disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e quando já beberam com fartura, então serve o inferior,
mas tu conservaste o bom vinho até agora. Tá vendo? Só, irmão, que aqui, lembra comigo, é uma segunda-feira, aonde Deus não disse nada. Foi o único dia da criação que Deus não falou bom e nem muito bom, ele não falou nada. Sabe o que é isso aqui? Jesus transformou o dia ruim em dia bom. Ele, quando trouxe o bom vinho, ele está falando desse dia, segunda-feira, que é o segundo dia, que é ruim para vocês, eu estou tornando ele bom. Sabe o que Deus está falando com você? Que aonde é ruim, ele vai tornar bom para a sua vida, para o teu ministério, para a tua família. E agora, aqui tem um milagre tremendo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Presta atenção. Presta atenção. E tem algumas verdades interessantes aqui que eu quero te mostrar para você. Ó. Muito interessante. Presta atenção comigo. Ó. Para nós terminarmos. Ó. Primeiro. O noivo precisava de uma taça de 100 ml no final do casamento. Lembra que eu falei isso no início? No primeiro dia, na terça-feira, pegava aquela taça de 100 ml, tomava e selava o casamento. O primeiro selo. O último selo para terminar o casamento era uma taça de 100 ml, novamente, que ele tomava e quebrava aquela taça. Aí agora presta atenção. O noivo precisava de uma taça só de 100 ml. Olha o que ele recebeu. Ele recebeu 6 talhas lotada de vinho. Cada talha dessa, sabe quanto que na verdade foi aqui? É o seguinte, aqui fala que era em cada cântaro cabia de 2 a 3 metreitas, ou 29 litros, 30 litros mais ou menos. Agora tem 6 talhas. Sabe o que é isso aqui? 612 litros de vinho. Ele precisava de uma taça de 100 ml. Agora ele recebe mais de 600 litros de vinho. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que é isso? Eu profetizo na sua vida que Deus tem muito mais para você do que você imagina. Deus tem mais para sua família. Deus tem mais para sua casa. Deus tem mais para o seu ministério. Muito mais do que você imagina. Deus tem muito, muito mais. Não é só uma taça, não. Ele tem 600 litros de vinho para a tua vida. Muito mais. Muito mais do que você pediu, que você pensou. Algumas verdades que você tem que saber aqui, olha. Jesus trabalha diferente do homem. A gente pensa que ele vai trabalhar de um jeito, ele vai trabalhar de outro. Você pensa que ele vai fazer um milagre de uma forma, e ele chega e faz um milagre diferente. Aqui, olha, vou te dizer o que aconteceu, para me finalizar. Os historiadores dizem que aquela festa durou 13 dias. Sabe por quê? Porque nesse último dia, o noivo disse assim: agora, eu tenho 600 ml de vinho, o que eu vou fazer questão de vinho? Vamos começar outra festa. Tem gente que quer colocar um ponto final na sua festa, e Jesus vai começar a sua festa de novo. E lá começou uma nova festa. Uma nova festa começou. Porque tinha 600 litros de vinho. Então agora eles começaram uma nova festa. E o historiador fala que foi 13 dias de festa. Aí eu quero profetizar sobre a tua vida, que muita gente está achando que a sua festa está acabando, mas a sua festa está iniciando. Deus está abrindo porta para você. Parece que está tudo acabado, mas não, está começando de novo. E para mim terminar essa palavra, vou até fechar minhas bíblias aqui, para mim não cair na tentação de começar tudo de novo. Ó, quero te dizer uma coisa. O primeiro vinho e o segundo vinho. O primeiro vinho e o segundo e o último vinho representam o primeiro pacto, que era a lei. O segundo pacto, o primeiro pacto, a lei, que era na pedra. O segundo pacto é a graça, que é no seu coração. Deus sempre tem um vinho novo para nós. Deus deixa Saul ir para depois levantar Davi. Deus manda o urubu sair da arca primeiro, para depois mandar a pomba. Talvez você está passando um tempo ruim, porque vai chegar um tempo muito bom para a tua vida. Eu profetizo vinho novo. Só que para ter vinho novo só pode ser colocado em odres
novos. E para o odre se conservar e não perder fácil, era colocado o odre no azeite. Aí ele ficava no azeite de molho, para depois ele ficar forte para receber o vinho. Assim eu profetizo na sua vida, que Deus vai mandar azeite para a tua vida, vai mandar azeite para o teu ministério, e o teu odre, que é o teu coração, vai estar preparado para receber o vinho novo que Deus tem para a sua vida. Amém? Deus tem vinho novo para você. Eu quero, finalizando essa live, dizer para você o seguinte: entre no nosso canal. Eu sei que você assistiu aqui na página da igreja Batista Shalom, mas eu quero convidar você para entrar no meu canal, amém? Entra lá no meu canal, depois eu vou pedir a Aline para deixar o link aí para mim. Você entra lá no meu canal, deixa um joinha lá nessa mensagem, ouve ela de novo. Se você já ouviu, mesmo que não vai ouvir de novo, mas se inscreve lá no meu canal, amém? Deixa o seu like lá para nos ajudar. E você também pode participar de um dos nossos seminários. Nós temos seminário básico em teologia, médio em teologia e agora também bacharel em teologia. Você pode também fazer esse curso. Você faz o básico, o médio e o bacharel em teologia. Você agora já pode fazer ele também. Nós temos ele presencial e tem ele também para você que quer estudar na sua casa. Você pode entrar em contato comigo lá no meu Face aí. Você pode ir lá, inbox lá e me chamar, e você pode receber aí o seminário e você fazer o seminário na sua casa. Você vai aprender os oráculos da palavra de Deus como eu aprendi. Se eu estou ensinando para você é porque eu aprendi. Eu estou ensinando a palavra porque alguém me ensinou, porque eu sentei para aprender. Se você não senta para aprender, você também não pode ensinar, amém? Aí você vai lá, tem várias mensagens lá, várias palavras de Deus lá. Sempre eu estou acrescentando uma mensagem nova lá. Vá lá, entendeu? E mais Deus abençoe você que esteve comigo, que pertence à Igreja Batista Shalom da Bahia, de Cocos, na Bahia, onde tem a sede principal dessa região. E todas as igrejas, os irmãos de Canabrava também, que estiveram comigo aqui também, sejam abençoados. Os irmãos de Montalvânia, todos que estiveram conosco aí nessa live, que você receba vinho novo da parte do Senhor. Deus abençoe você. Um abraço para todos. Que o Senhor possa te abençoar. Até a nossa próxima mensagem aqui. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Agora, essa semana vai ser colocada uma aula nova aqui no meu canal. Muito boa. Sobre as 42 jornadas do deserto do curso. Quem está participando do curso, eu dei uma parada por causa da pandemia, mas nessa terça agora voltou a filmar o curso é ao vivo, está sendo filmado e já tem uma página, já tem um curso pronto que eu vou colocar aqui, uma aula que vai ser colocada aí no canal. Você vai entrar lá e vai ver que é uma aula tremenda sobre o Monte Sinai. Deus vai estar abençoando você e a sua família, em nome de Jesus.